Boa noite, 2 de outubro de 2020. Hoje trazemos o termo agroglifos ou crop cycles ou ciclos nas plantações. É um tema que pertence ao campo da ufologia científica, é estudado por cientistas, por físicos, gente que trabalha com campos magnéticos. Tem bastante coisa interessante nesses campos de lavoura. Eles aparecem da noite para o dia. Já aconteceu no avião passar em determinada localidade e não ter nada, algum campo, e o passar de volta já tinha, então tanto durante o dia quanto durante a noite. E a impressão é que ele é feito como se fosse uma grande impressora de cima para baixo. Não tem barulho, alguns em luzes, tipo os cursores do computador, os cursores. Então é um tema bem interessante. Aí aparece geometria, fractal, Fibonacci, o número Φ, número Pi, 13, 14, 15, 16, e o 1618, que é o Fibonacci. Tudo isso aparece, e também símbolos sagrados, mandalas dos astecas, então levando... E a mais fantástica de todas é aquela que mostra... Foi mandada mensagem para o céu em 73, em 88 mais ou menos, 89, veio a resposta do espaço, respondendo, é bem interessante. Em Arecibo, no Chile, né? Arecibo. Tem alguns que tentaram construir, até aquela história dos velhinhos safados lá da Inglaterra, porque a maioria deles é na Inglaterra, mas já tem pelo mundo todo, são centenas pelo mundo todo. E tem um registro em 1600 alguma coisa, eles atribuíam um diabo na época. Na época a concepção, eles achavam que tudo era demônio, essas coisas. Ali então, círculos de cultura inglês, crop circles, tanto improváveis quanto fascinantes. É uma geometria que é quase impossível para o ser humano fazer. E é só vista de cima. Canadá, Estados Unidos, no Brasil, aqui no sul tem alguns. Holanda, França e Inglaterra. A maioria desses países, o cultivo de cereais se defronta com este estranho fenômeno de desenhos geométricos esculpidos nos campos. Eles não destroem a plantação, depois a colheita acaba desaparecendo naturalmente. É encontrada uma radiação tremenda, o celular não funciona direito, e eles se dobram sem se quebrar, e também não são danificados. E os homens que tentaram fazer conseguiram alguma aproximação, mas acabavam quebrando as espigas. E nesses casos aí não há quebra, apenas entorta sem quebrar. E alguns eles ainda tem alguns que já decifraram, outros não. Alguns parecem até alguns símbolos da Sony Pictures, tem alguns que parecem símbolos mesmo. E tem alguns que são símbolos tipo a menorá, a cruz cristã, símbolos sagrados também. Desenhados em plena noite, sem testemunha, então não tem barulho de helicóptero, não tem... É no silêncio. E de manhã eles encontram os símbolos. Campos de trigo e de cevada. Perfeitos, eles se encontram no meio das ervas, da neve, então no Himalaia também tem, ou ainda na soja. Sua realização por teleimpressão é muito rápida. É uma teleimpressão mesmo. Como se fosse uma super impressora 3D. E a maioria deles é 3D mesmo, tridimensional. Se tu pesquisar na internet tem bastante. Esse trabalho é bem interessante que ele tem a escrita embaixo, tem outros que tem apenas os desenhos. Então, perfeitamente regulares, muitas vezes bem complexos. Alguns simbolizam o DNA, alguns simbolizam estrelas, planetas. Ali provavelmente são 3 sóis ou 3 planetas. Outros parecem aquela serpente emplumada, o Quetzalcoatl, que é o deus asteca. Então tem bastante simbolismo. A árvore da vida, a flor da vida. Tamanho de algumas dezenas de metros a mais de centenas de metros. Tem um que chega a ter 300 anéis. Impossível humanamente fazer aquilo tudo. E anéis entrelaçados. Então eles dobram o cereal sem quebrar. E ele ainda cresce mais, dentro desses círculos ele cresce mais do que fora. Tem vários estudos de biólogos, de cientistas e matemáticos, muita gente está pesquisando.
É como ele dissesse, estamos aqui, existimos, como dizia no Arquivo X, a verdade está lá fora, então eles estão mostrando, estamos aqui, existindo. Não tem vida só na Terra, né? Muita pretensão achar que tem vida só na Terra. A Terra é um pequeno planeta, o terceiro no sistema de 8 ou 9, no extremo da Via Láctea, então é muita presunção achar que a gente é especial. Nós estamos no início ali do chamado sétimo superuniverso. Tem 6 superuniversos anteriores. Por isso que diz que o Cristo é antigo, o Melquisedeque é antigo, Miguel, Rafael, aqueles arcanjos são seres com mais de 5 bilhões de anos, seres bem antigos. O próprio Lúcifer lá os luciferianos também era da mesma linhagem de Miguel, dos anjos micaéis, depois acabou caindo pelo orgulho. Até se questiona às vezes até que ponto era anjo, né? Se tu pensar que o anjo teria que ser perfeito, então se tinha orgulho já não era tão perfeito. Há questionamentos teológicos nesse sentido da angiologia. E se acredita que eles foram humanos até se tornarem anjos, né? Então eles tinham alguns atributos humanos ainda, como vaidade, presunção, orgulho. Esse aí é muito interessante. Ali tem um pouquinho da geometria fractal, vai diminuindo, vai ser, e também ali os pássaros, lembra um pouco aqueles desenhos do Esker, né? Os pássaros, as andorinhas, 1, 2, 3 andorinhas embaixo. No meio parece os olhos da coruja. Hã? Lovecraft, também. Os 3 embaixo e 3 andorinhas. Tem um tem um canal que é sobre Lovecraft na TV por assinatura. Os autores das incríveis esculturas operam no verão, período em qual o trigo e outros cereais geralmente estão mais altos sempre antes da colheita. Depois da colheita acaba desaparecendo. Ao contrário dos petróglifos, das linhas de Nazca, que tem até hoje, né, atravessa os séculos. Feitos na pedra lá. Tem um macaco, uma aranha, um ser humano e um colibri, entre outros. Aí são petróglifos, aqui são agroglifos. Ciclos de lavoura, né? Nas lavouras. Aqui lembra Esker. E um pouquinho o mundo de Lovecraft também. Ali teria um X no meio, quadrados, círculos, é bem interessante. Quadrado e círculo aparece muito na alquimia, né? Pode ser uma molécula mesmo. Tem alguns que lembram bem o hexagrama, o benzeno, a molécula de benzeno, que foi descoberta num sonho, né? Através do Ouroboros, aquela serpente que come o próprio rabo. Aí o Kekulé, que era o químico, chegou à conclusão que o benzeno era um hexágono, 6 lados iguais. Aqui seria quadrado e círculos também. E um X no meio. X ou mais, depende do ponto de vista que você vê, né? A Inglaterra é campeão dos agroglifos. Ao sul do país, mais presente na região dos antigos tempos de Avebury e ali das lendas do rei Arthur, Glastonbury, também encontra os maiores nomes dessa manifestação. Tem um que é bem perto de Stonehenge até. Só apareceu bem perto de Stonehenge. Stonehenge é da época dos druides, dos celtas. A religião druídica ou céltica. Ali aparece a lua. O do meio ali parece aquele negócio de cortar a cenoura, cortar a cebola. Mas pode simbolizar também aquela máquina de energia contínua. Até teve um italiano que usou alguns símbolos desses para produzir aparelhos de energia contínua. Por eletromagnetismo, o Tesla já estudava isso há 100 anos atrás. Então a região de Stonehenge, patrimônio da Unesco, que é a parte da cultura da ONU, né, é igualmente rica em agroglifos. Mais de 90% foram teleimpressos. A maioria desses, em 78, começaram lá na Inglaterra. Aqui no sul e no Paraná teve pelo menos 2 anos que teve. Uma flor pode ser também um verme, né? Tem várias interpretações. Círculos dentro de círculos. Um artrópode, né? A localização desses desenhos misteriosos, ou talvez um animal extraterrestre. Né?
Regiões consideradas esotéricas e suficiente para criar os mais loucos rumores. Sua origem seria extraterrestre, o suficiente para entregar cientistas do mundo inteiro, que conduzem numerosos estudos sobre os casos. Inclusive o Jacques Vallée, aquele ufologista famoso, e também aqui o Marco Petit, o outro autor da revista UFO, também pesquisa esses agrupamentos. Tem livros e vídeos, tem uns vídeos bem interessantes sobre agrupamento. Você pode pedir pela internet. Aí também, aí já é até pentadimensional, quadridimensional, já não é mais nem tridimensional. E aí ali tem a geometria fractal nos extremos ali. 3, 3, 3, 3, 2, 3, 4, 5, 6. Aí o 6. O 6 é aí triângulos, círculos, triângulos, toda uma geometria. Não apareceram nas últimas décadas. O primeiro caso remonta ao século XVII, 22/8 de 1678. Em um artigo intitulado O Diabo Goleitador, ou As Estranhas Novidades de Fora de Hertfordshire, Inglaterra também. Na época atribuíram ao diabo. Porque teve algum que disse, porque se não acontecer tal coisa, que o diabo carrega, alguma coisa que ele falou. E no outro dia apareceu a imagem. Isso é até engraçado porque muitas companhias de teatro, por exemplo, elas foram, durante um período na história da Europa, principalmente lá depois um pouco depois do Império Bizantino, por ali, do século V em diante, o teatro ele meio que ele caiu em esquecimento. E muitas vezes a igreja associava o teatro a obras do diabo mesmo. E isso não aconteceu só no século V ali em diante. Aconteceu de novo depois na Idade Moderna, que em muitos locais... Até a época do Voltaire, né? Na época do Molière que foi... Ele escreveu a versão francesa do Dom Juan. A época do Molière, que foi na época do Carlos... Quinto? Não, Carlos... Sétimo. Não, o Carlos 14. O Carlos XIV da França. Luís XIV. Isso, o Carlos XIV é 14. Luís XIV. Isso, Luís. É Carlos, é Luís. O Carlos, ele foi da Inglaterra. Carlos é a Idade Média ainda. O Carlos inclusive, ele foi na Teve até Inglaterra. O sétimo, acho. Sim. O mais famoso foi o quinto, teve o sétimo. Isso. O Carlos, eu confundi porque era tudo na... Tem o castelo dele em Alhambra, na Andaluzia. Não, eu confundi porque eles eram, todos eles ainda lá do período da Idade Moderna, mas o Carlos, ele na verdade... 1492. O Carlos, ele veio depois do rei Jaime, que veio depois da primeira rainha Elizabeth da Inglaterra. Veio a rainha Elizabeth... tu tá falando outro Carlos. Tá falando do Charles. Lá, não tem nada a ver com na Carlos época Magno, do teatro isabelino, a rainha Elizabeth... O Carlos Magno era o quinto ou era o... Daí não lembro agora. Não lembro. Daí teve a rainha Isabel e depois teve passando a série sobre a Catarina de Mendes. Depois teve o Jaime. Aliás, depois Catarina teve o Carlos. Aragão. Só que esses eram na Inglaterra. O que eu estou falando é o Luís, da França. E na época dele, os atores eles eram excomungados, porque eles consideravam o teatro como obra do diabo. Por isso que quando eu imagino que quando eles se depararam com ciganos, né? Imagino que quando eles se depararam com isso pela primeira vez, foi a primeira coisa que deve ter vindo na cabeça deles. Opa, ou o diabo está querendo nos enviar uma mensagem, ou Deus, não sei, alguma coisa. Ele sempre tinha essa interpretação de caráter religioso, né, das coisas. E após a Segunda Guerra Mundial, o fenômeno se repete mais belo e não para de aumentar. Então, centenas de anos no caso. A observação se faz a partir do céu. Só é visto de cima, que nem os petrógrafos lá em Nazca, no Peru. Ali parece estradas, ou luzes, ou... Esse ali é muito bonito também, círculos e círculos, círculos dentro de círculos. Faz lembrar também as visões de Ezequiel, né? Que eu interpreto, e J.J. Benítez, como uma nave extraterrestre, a visão de Ezequiel. Roda dentro de outra roda. Parece os jipinhos, aqueles lá que estão na superfície de Marte, lá, virando para tudo quanto é lado. As primeiras observações feitas sobre o terreno deixam as pessoas perplexas. Os caules dos cereais não são quebrados, eu já tinha falado isso.
mas torcidos em espiral em ângulo de 90 graus a partir do primeiro nó. Então tem uma química e uma física aí no meio. Então eles entendem de química, entendem de física, entendem de matemática. É um povo altamente adiantado. E faz de longe o desenho ainda. Espirais, conchas, meia-lua. Outra constatação produz devaneio e ausência do traço ou marca deixada por algum instrumento que possa explicar a origem do desenho. Então é feito por cima mesmo, não tem nenhuma marca que nem de trator, nem de... Como se ele fosse feito simultaneamente, né? E não de um lugar para o outro. Esse aí lembra um pouco os microchips, né? Provavelmente tem uma... Lembra muito os microchips. Terceiro argumento que acentua o mistério da autoria dos agroglifos é o curto tempo de realização, menos de uma noite. Como é possível, com tantos detalhes, tantos... Alguns são mandalas maias, tem um que é um escaravelho egípcio, esse aí parece também um besouro, alguma coisa assim. Ou aqueles monstros de desenhos de HQ, né? Em setembro de 1991, 2 artistas britânicos, esses aí que eram os saudadores, Doug Bauer e Dave Chorley, é Doug e Dave, confirmaram que 200 agroglifos eram obras suas. Mentira, né? Aí já começa a mentir, eram dois mentirosos com mais de 60 anos. Porque eles ficavam com as pernas, um bastão, e girando e fazendo os desenhos. Não tem como fazer um desenho daqueles ali. Mas eles não foram capazes de produzir sequer figuras simples como círculos em uma noite, que dirá figuras... Então levava mais de um dia, que dirá figuras complexas. Portanto, não existe traço de passagem humana nas proximidades dos agroglifos. Então eles são extraterrestres mesmo para quem não acredite. E a NASA já disse que existe extraterrestres, discos voadores e tudo mais. Então a ciência já está provando. E a gente fica com a ciência, né? O Kardec já dizia, se a ciência disser, nós ficamos com a ciência. Esses dois me lembram um pouco os irmãos Wright, que juram de pé juntos que foram eles que inventaram o avião. Eu sempre falo, com catapulta não conta. Era uma grande catapulta, né? E foi 100, 200 metros só, né? Foi o Santos Dumont que realmente fez o... Depois teve um outro americano, que eu não lembro o nome, mas foi depois dos Wright, depois do Dumont também. E o primeiro rádio foi o Padre Landau, não foi nem Marconi, nem o Graham Bell. E o Tesla ainda diz que o Marconi roubou pelo menos algumas 60 patentes dele, que o Tesla patenteava tudo. E o Padre Landau era padre e não patenteou nada. Mas ele inventou rádio, microfone, telégrafo sem fio. Para muita gente que acha que não tem como religião e ciência andar lado a lado, a genética praticamente foi inventada pelo padre Gregor Mendel, né? Os astrônomos e navegadores também eram padres, né? Alguns famosos. Esse aí também é um labirinto. Seria um labirinto, né? Não sei se teria. E aí teria pelo menos 12. O 12 se repete bastante, né? 12 meses, 12 apóstolos. Os únicos testemunhos sobre a formação dos agroglifos falam de uma esfera de luz, que surge e parte rapidamente, deixando para trás essa figura geométrica. É como um cursor mesmo. Como aquele programa que vai desenhando, é a mesma coisa. Esse aí é o delta, né? É um símbolo que existe na Terra, alguns símbolos são da Terra mesmo. E em volta aparecem aquelas mandalas dos maias. E também lá dos lamas também tibetanos, né? Vistos ainda com sinal de vida extraterrestre, esses desenhos seriam o estigma deixado por discos voadores. A explicação final é dada no livro Decodificando a Mensagem dos Pulsares. Tem algumas teorias de luz solar, de alguma coisa magnética. E do astrofísico Paul Laviolette, 138, página 138 e 149. Projeção por conjugação de fase de um campo de força programado a fim de imprimir um motivo completo. Então eles tentam explicar, através da ciência, como seriam feitas essas figuras. Exatamente. Não, aqui lembrando que ele não está explicando quem fez, ele está explicando como talvez seja lá como foi feito,
como talvez tenha sido o mecanismo de como isso tenha sido teleimpresso ali, né? Teleimpressão. Teleprompt. Esse símbolo eu já vi em algum lugar. É um símbolo que... Eles usam alguns símbolos que são aqui da Terra. E tem outros símbolos que a gente não conhece. Os cientistas analisaram certos locais. Constataram que as plantas e cereais foram modificadas e desidratadas por uma elevação brutal de temperatura. E encontraram até radiação. Cadáveres de animais como pombas e ouriços foram encontrados ressecados e achatados. Por exemplo, um porco-espinho de 30 centímetros reduzido a 6 centímetros. Oh, louco. Observação de Dona Igby. Ali é um símbolo meio parecido com o da Rede Globo, né? Mistura de Rede Globo com Band. A maioria deles eles não conseguiram decodificar ainda. Alguns astronômicos, outros biológicos, outros sagrados. Outra observação científica, a presença de forte campo magnético. Certas pessoas sentem mal no local, apresentam tonturas, vertigens, violenta dor de cabeça. Alguns aparelhos não funcionam sem que os cientistas saibam por quê. Então, alterações eletromagnéticas. Isso é descrito também em avistamentos de OVNIs, né, de UFO, no fenômeno UFO. Esse aí lembra um pouco aqueles rotores também. Esse símbolo aí também já vi aqui pela Terra também. Outros pesquisadores encontram microsferas de ferro sobre o Sol. Nas padarias tem um monte Nas padarias, né? Também registraram que o ar fica particularmente ionizado na região. Então, aumento dos íons, íons positivo, negativo. Tem alguns símbolos que são universais, né? Então tem símbolos que são terráqueos, outros não tão terráqueos. Várias teses científicas. É interessante, predomina o 7, o 8, o 12, o cabalismo, números cabalísticos também. Várias teses científicas tentam explicar essas criações. A primeira a avançar é de que se trata de um vértice de plasma. Quando se fala em viajar à velocidade da luz, né, ou acima da velocidade da luz, usando plasma, usando antimatéria, outras coisas, talvez reflita nesse sentido aí. Talvez eles queiram indicar os combustíveis que eles usam nas naves deles. Com efeito, em 1989, o meteorologista inglês George Terence Madden, já existia o Chrome nessa época? Eles podem ter copiado, então. Sugeriu que os agroglifos resultavam da vibração de um determinado som. Então, produção através do som. Ultrassom, né? Aí explicaria por que ninguém escutava nada, né? Só os cachorros. Se é ultrassom, a gente escuta só até 30 ou 30 mil Hz. Não lembro agora. Acima disso a gente não escuta, os cachorros escutam. Só passar uma moto eles vão entrar. Outra teoria fala de teste de armas militares, como um canhão de micro-ondas. Isso aí é bem polêmico, tem algumas armas aqui na Terra que são... Algumas foram usadas até no Iraque, né? Os agroglifos serviam de camuflagem para tais testes realizados em zonas civis. Mas por que? Quais técnicas conhecidas? Então, se fosse feita por militares, qual seria a técnica? Questionamento se faz ali. Ali, ó, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e assim vai. Micro-ondas. Parece as coisas do vento, né? Aquelas partículas do vento. Alta frequência serve para comunicação com submarinos submersos. Essas ondas são perigosas. Muitos cetáceos acabam encalhados. Pois é, mais de 200 encalharam na Austrália. Alguma coisa eles fizeram, algum teste, alguma coisa, né? Ou o campo magnético realmente está se alterando, o campo magnético da própria Terra. Essas frequências queimam sua ecolocalização por ressonância. Então, o golfinho é muito por ecolocalização. Tem alguns que dizem que os golfinhos cetáceos são de Sirius, né? Ou das Pleiades também. Não, das Pleiades. De Sirius seriam os gatos e cachorros. Por isso que eles são tão especiais, né? Os golfinhos, as baleias.
Comunicação por som, por tele. Só aproveitando a deixa, eu estava comentando aqui com o Dr. Flávio antes da gente iniciar o programa. Para quem acha muitas vezes que os animais não têm inteligência, foi confirmado recentemente que os corvos, que já tinha fama de ser animais inteligentes, eles têm Só que eram consciência. ligados às bruxas, né? Eles têm consciência. Os únicos seres vivos os únicos animais que têm consciência, que sabia-se que tinham consciência até agora, eram apenas os primatas e o ser humano. E agora descobriu-se Gato, que os cachorro também. mas ainda não foi confirmado, mas que a ciência aceita que realmente tem consciência. Não, gato, cachorro, É. sim. Eu acredito que o gato E eu cachorro acho que o também- cavalo também. então, é isso onde eu ia Existe chegar. testes bem interessantes. É isso onde eu ia chegar. Ao descobrir que os corvos é porque não foram feitos teste em massa ainda com E o gato. papagaio. É que ainda não foram feitos testes em massa com esses animais, com gato e cachorro, como foi feito com Falta corvos. aumentar o N, então. Não... Mas qual foi a conclusão que os cientistas chegaram depois que descobriram que os corvos têm consciência? Aquela experiência que ele tira a bolinha da água, aquela é uma, né? Eles fizeram uma outra experiência. Não, ele lá. vai enchendo da água, a bolinha vai subindo, ele pega a bolinha. Ah, sim, isso é. Então, mas qual foi a conclusão dos cientistas? Que se os corvos têm consciência, talvez isso seja muito mais comum do que a ciência até então sabe entre mamíferos e aves. Então é provável Em que 76, o Teilhard de Chardin, que era padre jesuíta, já dizia isso. Que começa no mineral, vegetal, animal, até chegar ao homem e depois para anjo. Celestial. Exatamente. Então, a conclusão que chegaram foi essa. Então, se corvo ele tem consciência, é provável que outras aves e outros mamíferos também tenham. Então, é provável que depois disso eles vão começar a fazer esses testes de inteligência com outros animais. E é provável que nos próximos anos a gente descubra muito mais sobre a inteligência do animal do que a gente sabe hoje. O cachorro e o gato, eu tenho certeza. Sim, Talvez a gente não tenha tido acesso a isso. Quem convive com gato e cachorro, mesmo que talvez ainda não tenha uma comprovação, não tenha sido feito um teste em larga escala. Uma das provas é que ele olha no espelho e ele sabe que é ele. Sim. Senão ele brigaria achando que era outro. Mas não, ele sabe que é ele. Ele ou ela, né? E tem um detalhe, às vezes a gente tenta enganar gato escondendo as coisas dele, achando que ele não sabe, mas ele sabe. O gato, ele sabe onde tu esconde as coisas dele. Ele só finge que não sabe, mas ele sabe. Inclusive, o gato sabe quando a gente chama eles pelos nomes. Ele sabe exatamente. Só que daí a gente fala, mas se ele sabe, então por que ele não responde? Porque ele não quer responder. Gato é assim mesmo. Ele escuta a pessoa, Olha ele sabe. aqui, ó, ali tem 24, 2 mais 4, 6. E tem o 6 do hexágono. Sim. Tudo interessante, né? A numerologia da coisa. A teoria de gerador de micro-ondas é defendida pelo engenheiro belga Luc Montpellier. Uma camada ionizante seria criada sobre o local, modificando a energia solar em altitude, efeito comparável a um choque de meteorito. Tem até uma teoria do vento, né? Que o vento... Só que ninguém viu o vento... Tipo aquele... É como se fosse um... Como é que se chama? Quando acontece na água... Seria um mini ciclone, mas não seria destrutivo como ciclone. É alguma das teorias que eles aventam. Esse aí tem um desses aí lá nos Estados Unidos também. Em 92, Nancy Talbot e John Burke se interessaram pela hipótese do biofísico americano William Levengood, que confirma o uso de micro-ondas na realização dos agroglifos. A explicação de Paul Laviolette ainda é considerada mais plausível até o momento, do francês lá. Tem um simbolismo desse na... E tem algumas coisas que são... no Google Earth tu consegue ver muita coisa, né? Tu consegue ver aquele cavalo branco, então tem coisas que já existem na natureza que é vista do alto. Assim como o pico-dedo de Deus, tem algumas formações rochosas que tem formato parecido com animais, alguns seres... Tem um Apache aquele na montanha, né? Na África, acho que eu não lembro. Esse aí lembra muito o calendário maia. Os três associadamente revelam a presença de isótopos radioativos, então radioatividade, raros sobre esses locais. Segundo eles, as esferas de luz, energia, difunde micro-ondas que modificam os campos cereais. Não tem como o ser humano fazer, é muito perfeito. E lembra bastante o calendário maia lá. O polêmico aquele de 1992.
Aquele símbolo ali de baixo na esquerda lembra um pouco a... Ah, não, mas aí tem dos dois lados. Ali lembra os estudos com som. Com sons e música e produzindo na água. Essas esferas energéticas corroboram testemunhos da presença de halos de luz. Essa teoria é contestada por Joe Nickel, membro do Comitê de Pesquisa Cética. Então tem os céticos também, né? CSI em inglês. Septic... Science... Não, Comitê... Septic... Investigation, né? Grupo americano encarregado de encontrar explicações... Deve ser ligado ao Psychop lá, né? Os céticos. Cético Search Investigation. Aplicações científicas para fenômenos paranormais. Explicações científicas para fenômenos paranormais. Ali mostra muito a questão do som na água ali, vibrando na água. Tem estudos bem interessantes. Hã? Doni Nunes. Doni Nunes, abraço. Isso aí parece o olho da coruja de novo. Pensei a mesma coisa quando eu vi. A coruja e alguns primatas, alguns símios, parecem um olhar mais perto do nosso, né? E o olhar deles é frontal. A maioria dos animais é lateral. Lucy Pringle, fotógrafa com 10 anos de experiência nesses fenômenos artísticos, descobriu uma figura representando exatamente o número π. E o número π? Jamais visto. É o 13,14,15,16. Essa é a circunferência do círculo, né? A questão da dualidade. Esse aí parece o símbolo antigo era da Globo ou era de uma enciclopédia La Rússia, acho. Barça, La Rússia, não lembro. 4, 8, 12, 16. 617. Figura descoberta do Lucy Pringle, mais de 45 metros de diâmetro, se encontra em uma colina de Wiltshire, Inglaterra. Ainda que de aspecto simples, o astrofísico Mike Reed constatou que simboliza o cérebro número 3, esse aí também simboliza o 3, o 14, 15, 16. Seria o círculo e o raio, o perímetro, toda... Luiz Martins. E ali parece os três da Terra, né? O Equador, o Trópico de Câncer e Capricórnio. Então tem vários... Esse aí parece a vibração do som na água também. E tem experiência nesse sentido, né? Então tem... O que está em cima está embaixo, como dizia. Atualmente, a explicação dada pelo físico Paul Laviolette, projeção de campos de força programados, não tem estudos científicos reconhecidos que sejam capazes de explicar claramente a aparição de agroglifos mais complexos. O Doni falando que aquele anterior que nós passamos, ele parece o da Band. Tem um que parece da Band, tem um que parece da... Esse antes desse aqui, ele falou que parece lembra... mesmo. E como eles são de 78, 80, talvez muitos foram utilizados posteriormente, copiados pelos humanos. Assim como tem muitos nomes de carros que são deuses antigos. E marca tipo a Nike, né? Nike era uma deusa escandinava, né? Se não me engano, era escandinava. Nike. Era uma deusa. Tem alguma recomendação de livro aí, Flávio? Tem. Haroldo Dutra Dias, Meditação, Arte da Serenidade. Como lidar com estresse, ansiedade e depressão. É bem simples, tu lê em questão de meia hora. Tem que começar a praticar, né? A gente é meio preguiçoso. E ele é juiz, ele é espírita, ele fala sobre transição planetária. Ele traduziu do grego para o português o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Ele fala muito também sobre a Gênese, a interpretação mais moderna da Gênese e do Apocalipse. Para quem tem facilidade... Peraí. Tem esse aqui que tem a ver com transcomunicação instrumental, novas descobertas sobre o lado de lá.
Nouvelle Découverte sur Au-delà. É francês daí, né? A Mubarak Editora, tu já tinha passado semana passada. Eu achei caro aqueles livros lá. 50, 60 reais. Livro Prático dos Espíritos e o Livro dos Demônios. Tem alguns livros aqui que eu até sugiro para ti, tu que gosta de geopolítica, essas coisas. Os Donos do Mundo, Abortos Ocultos, Kit Nova Ordem Mundial, são 6 livros, tem um que é brasileiro até, 2 daqui eu já li. Crucificados, Poder Global e Religião Universal, esse aqui é muito bom, R$26,90, esse aqui está com preço bom. Política, Ideologia, Conspirações, então esse aqui ficou pequeno, na internet. Desinformação, ex-chefe de espionagem revela estratégias secretas para solapar a liberdade. Inclusive a série daquele lá da Wikileaks, é bem interessante também, né? Julian Assange. A Tragédia da Utopia, esse aqui no brasileiro, Percival Pugina, muito bom, cara. Tem a coluna e ele fala sobre a ilha de Cuba. E a ilusão da liberdade, que não tem liberdade nenhuma, né? O Zéu e a Nova Ordem Mundial, R$27,93. Isso aqui está na Empório do Peregrino.com.br. O Brasil e a Nova Ordem Mundial, R$21,45. Alexandre Costa, muito bom esse aqui. Esse aqui é de um jornalista brasileiro. Inquérito do Fim do Mundo, Cláudia Piovesan, 38. Infiltrados, a trama para destruir a igreja a partir de dentro. Tailino Marshall, 45. Para quem gosta de política, de geopolítica. Se bem que se a gente olha a história da igreja, a gente vê que a própria igreja se destruiu a partir de dentro, né? A Escola de Frankfurt, esse aqui tem 2. Tem um que é todo preto e outro... Eu já li 2, tem lá em casa lá. Nós vamos falar em outra ocasião sobre a Escola de Frankfurt. A Revolução dos Bichos, George Orwell, esse eu acho que tu já leu, né? Sim, é muito bom. Sobre inclusive, e só para lembrar pro pessoal, muitas pessoas elas confundem muito o alinhamento do George 1984 Orwell. É dele também. O George Orwell, ele era anarquista, só que ele criticava tanto os regimes nazistas e fascistas como os regimes comunistas. Então ele criticava todos. E muita gente acha que ele era mais alinhado com o capitalismo, mas não, ele era crítico. Ele era eugenista, né? Ele era crítico do capitalismo. Ludwig von Mises, Marxismo Desmascarado. Esse aqui acaba com Marx. A Transformação Social, 24,70. Introdução à Nova Ordem Mundial, segunda edição, 23,60. Foi tão boa que fizeram a segunda edição. Alexandre Costa também. Eugênia Riacelli, Contra o Cristianismo, a ONU, a União Europeia como nova ideologia. A questão da URI, a nova ordem, a nova igreja, a união das religiões. Union Religion Institute das religiões unificadas, alguma coisa nesse sentido assim. Se bem que é a religião da Terra. Tu não leu ainda a Carta da Terra. Na hora que tu lê a Carta da Terra, tu vai ver como ela é uma fraude. Eficiência Mental e Outros Conselhos, Arnold Bennett, 1645. Um Império Ecológico, esse aqui tu ia gostar, sobre o globalismo. Esse eu acho que eu tenho lá em casa. Ministério Público para Rir e Chorar, Jean-Marie Lambert. Como eu gostaria que realmente tivesse um império ecológico. Mas eles falam no ecoterrorismo. Como vencer a guerra cultural, Peter Kreff. Meias verdades, velhas mentiras, estratégias comunistas de embuste e desinformação. Esse é mais caro, 41 e pouco. Mas é um investimento que vale a pena. George Orwell, 84, Uma Nação Desarmada, a questão do desarmamento. O que está por trás disso? Tem um que acho que eu deixei contigo. Mentira para nós sobre desarmamento. O que está por trás? Lembrando que as nações comunistas totalitárias eram todas a favor do desarmamento. Do Partido das Sombras ao governo clandestino. Mas não pode esquecer de dizer que as nações
totalitárias conservadoras também eram contra o desarmamento. Porque Sim, elas não sim. que elas não, Todas eram. todo totalitarismo ele é contra qualquer forma qualquer Aqui, coisa ó. que possa ameaçar o regime em vigor. Isso. O totalitarismo ele tem dos dois lados, né? Eles querem acabar até com a própria polícia. De volta ao caminho da servidão, o ressurgimento do estatismo, 23, 26. A questão do aumentar tanto o Estado e diminuir a iniciativa privada. Geopolítica contemporânea, esquerda globalista, R$42. Máfia Verde, aqui mostra o George Soros e companhia. Defendendo o Greenpeace. Então, a falsa aurora, a gente já comentou. Ah, não, nós vamos ter um estudo só sobre a falsa aurora, que é a União das Religiões, a URI. Precisamos falar sobre abortos, mitos e verdades. Meditação de Dom Quixote. Globalismo e ativismo judicial. Engraçado que esses escritores eles falam de uma suposta máfia verde, mas não falam da máfia industrial. Tem também. Tem um que fala desse aqui, que é bandidolatria. São juízes lá do Rio Grande do Sul. Bandidolatria e democracia. Então é o culto ao bandido e a matança do povo. Democídio. Democídio é a matança do povo. E bandidolatria é cultuar bandido. Transevolução, a era do iminente desconstrução da humanidade, questão do transhumanismo. Esse aqui é muito bom. E tem os slides, só que eu achei muito complicado. Teria que convidar o nosso amigo Márcio lá para explicar, porque é bem complicado. Fala sobre implantes, fala sobre internet das coisas, aí foge ao nosso... Uma turma feita refém, o Ocidente... Educação na escola, a clonagem das mentes, ego e alma. Em busca de sentido. Então são livros muito interessantes. Muitos deles são interessantes para a gente ler, para a gente já conhecer como funcionam as teorias da conspiração, né? Porque Sim. Muitos desses títulos, eles são conspiratórios. São títulos que tu já percebe que são livros, muitos desses tu já percebe que são grandes teorias da conspiração. É interessante a gente ler para a gente saber como eles implantam teorias da conspiração no povo. Uma coisa que descaracteriza... Tu conhece alguma coisa do 937 Hz? Tem alguns... A do hidrogênio, tu lembra qual é? Do hidrogênio? Aqui, ó, vamos ver se eles vão conseguir. Aqui vai ficar apagado. Aqui tem um estudo interessante, que o cara está gravando tem um programa de voz... E quando entra a voz paranormal, no caso de transcomunicação, ela chega a 300 Hz, bem maior. E os especialistas, não, isso aqui não é humano. Se não é humano, é o quê? Por isso que eles chamam vozes paranormais, EVP, fenômenos das vozes eletrônicas. E uma voz meio robotizada, né? Lembra muito um robô. Seria isso, então. Aqui dá para ver melhor. Descoberta sobre o áudio lá. Novas descobertas. Nivaldo Serafim. Então, um abraço a todos. Até a semana que vem. Esse tema é muito legal, né?